Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Antes disso, eu gostaria de falar com vocês o seguinte: qualquer dúvida, qualquer tipo de questionamento relacionado à matéria que vocês têm, vocês podem ficar à vontade para perguntar, para tirar essas dúvidas, tá? Às vezes, assistindo às aulas não conseguem ou surge alguma dúvida na hora de realização da atividade. Se tiver esse tipo de dúvida, pode mandar a dúvida na própria tarefa ou no grupo de vocês, que dentro do possível eu vou lá responder e ajudo vocês a realizar, tá? Hoje nós vamos começar a trabalhar o capítulo 7, Movimentos Sociais e de Classe. Então, vamos pegar aqui a apostila para que vocês possam localizar aí, tá? Nós vamos trabalhar um pouco, é bem simples, é bem tranquilo essa aula, é uma aula interessante, é gostosa. Mantendo a linha, a ideia das aulas, então vocês vão seguir, vão ter a apostila como suporte e a gente vai seguir o resumo que eu faço para que vocês possam acompanhar também. Então, aqui está o resumo. Capítulo 7, Movimentos Sociais e de Classe. Tá? Essa aula ela traz a ideia, o que é um movimento social, um movimento de classe. Se a gente for pensar, esses movimentos eles surgem a partir da formação de classes de trabalhadores ou da associação de trabalhadores dentro do século XIX, dentro do processo de revolução industrial. Os trabalhadores vão se organizando e vão buscando cada vez mais os seus direitos frente àquela nova sociedade que está sendo formada. Tá? Inicialmente, esses movimentos eram somente movimentos de classe, então significa que cada classe de trabalhador buscava atender somente os seus interesses. Porém, já no século XX e século XXI, ele torna-se, como a gente pode chamar, um movimento social. Por quê? Porque ele surge das demandas que faltam ou que são geradas dentro da sociedade. A gente vai ter a construção de uma sociedade pautada na questão, depois da Segunda Guerra Mundial, da chamada bem-estar social. Então, esses movimentos sociais, eles vão criar forma de reivindicar aquilo que essa sociedade não consegue atender ou que está faltando nela. Tá? A gente vai discutir isso mais vezes nessa aula. E o que está sendo novo para a gente na sociologia a partir do século XXI? Tá? A ideia é o seguinte, que a tecnologia de massa, ou a comunicação em massa, ela está trazendo novos sujeitos sociopolíticos e culturais. O que significa isso? Um movimento social, ele não está mais localizado numa localidade, numa região, num país. Ele está transformando-se em movimentos transnacionais, por conta da facilidade de comunicação, por conta da facilidade de você estar conectado com o mundo a qualquer momento. Então, vamos pensar, pessoas aqui do Brasil podem estar cientes de movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa, África, Ásia, certo? Então, o que ocorre? A gente tem contato rápido, fácil, né, por conta da internet, por conta dessa forma de comunicação, e isso vai criando formas de vínculo que as pessoas vão associando a sua, como eu posso dizer, a sua agenda, a sua luta política, a ideologia na forma de pensar, na ideia do que ela defende, né? Ele traz também uma novidade que é o poder horizontal, que é aquela ideia de que não há hierarquias na sua organização, então esses movimentos eles vão se organizar dentro dessa sociedade, mas não há uma ideia de quem está acima de quem, então eles vão trazer essa ideia de um poder horizontal, e ele vai trabalhar temas principalmente ligado às demandas sociais da sociedade contemporânea, tá? Então, isso é uma ação nova, que difere dos movimentos de classe do século XIX, que era movimento mais voltados para a condição de trabalho. No século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e século XXI, nós temos o que? Diferentes relacionados à modernidade, tá?
a ideia do quê? De uma identidade de gênero, a questão de sexualidade, a questão da biodiversidade, a questão ambiental, a questão da participação política, a desigualdade social e a luta contra o autoritarismo. Tá? A ideia do que de sempre defender a democracia. Então, são temas que vão unir não só um movimento, pessoas em um movimento local, mas pessoas de forma mundial, muito simples. Às vezes tem um acontecimento em um determinado país, as pessoas se comovem, começam a apostar e a defender aquilo que aquelas pessoas estão fazendo para ajudar aquele país, né? Então, isso é uma característica que é bom a gente estar guardando e destacando. Continuando aqui, nós temos agora como que essas teorias surgem, tá? Dentro da sociologia, para a gente entender a situação. A gente já trabalhou os clássicos, Marx, Durkheim, Weber, e o primeiro, o fundador, ou que é atribuído à fundação da sociologia, Augusto Comte. O Augusto Comte e o Durkheim, eles são muito próximos, principalmente o Comte, que é o fundador dessa sociologia, ele defende a ideia do positivismo. Então, o positivismo para ele era uma crença de uma transformação de uma sociedade pautada na ciência. Porém, a ciência positiva do Comte, ela era muito fechada, ela era muito pragmática, né? O que significa isso? Ela não permitia novas funções, ela não permitia uma interdisciplinaridade, ela não permitia nenhum tipo de questionamento contra regras sociais ou métodos já instituídos. Basicamente, para sociologia, história, geografia, filosofia, as ciências humanas, era o que estava no documento. Então, era uma ciência fechada, pragmática, sem nenhum tipo de, como eu posso dizer, sem nenhum tipo de movimento, né? Estática. Era aquilo e não se podia questionar. E conforme vai estudando, né, conforme a sociedade vai evoluindo, mesmo o pensamento de Weber já trazia a ideia de uma interdisciplinaridade e a necessidade de se estudar a sociologia de forma interdisciplinar, a academia era pautada e rodeada pelo positivismo, né? Então, essas novas teorias demoram para serem formadas e para serem instituídas. Porém, isso vai se formar a partir da década de 60. Tá? O que a gente tem de contexto histórico na década de 60? Bem, a gente tem a Guerra Fria, a gente tem as revoluções, no caso, na América Latina, a Revolução Cubana, a gente tem os conflitos que estão acontecendo de forma, como eu posso dizer para vocês, de forma, peraí que travou, indireto entre União Soviética e Estados Unidos. Você tem que a ideia desse contexto vai fazer com que haja uma reação dentro desses centros acadêmicos por conta desse pensamento estático, tá? A gente tem que, depois da Segunda Guerra Mundial, a teoria em voga para a formação dos estados é a ideia do bem-estar social. Então, promover uma sociedade mais justa dentro da sociedade capitalista, com a ideia do quê? De promover formas assistencialistas ou garantir direitos básicos para a população dentro desse sistema, tá? Isso para a gente aqui no Ocidente. Então, o que vai surgir nesse movimento? O que vai surgir que vai ser a crise do paradigma? Vão surgir os movimentos estudantis. Os estudantes das universidades vão começar a questionar essas ciências que não rompiam ou não ou eram estáticas. Então, eles vão começar a dizer, olha, essa forma de pensar está errada. Ela não promove nenhum tipo de aproximação, nenhum tipo de promoção cultural, nenhum tipo de inclusão, nenhum tipo de sociedade nova. Ela só mantém aquela sociedade velha que a gente já está cansado dela. Então, a crise do paradigma é a ruptura com essas ciências, principalmente as ciências humanas, né, do tipo que não promovia nenhum tipo de mudança, de transformação de pensamento na sociedade, ciências humanas pautadas somente no documento. Não estou dizendo que o documento não é mais importante, mas se você só interpreta o documento e não leva em contexto, não busca interpretá-lo de forma correta, você coloca o que você quiser no papel, então isso pode se tornar um problema. E a ideia dessas pessoas, principalmente nas ciências humanas, era pensar o seguinte:
como que eu vou fazer com que haja uma mudança de paradigma, que é essa ruptura de pensamento, e criar uma sociedade nova, né? Então, eles vão começar a pensar o seguinte: as ciências humanas não é só o documento, não é só uma coisa estática, ela tem que se mover, ela tem que estar relacionada com as outras ciências, tá? Então, começa a partir da década de 60 uma ruptura desse pensamento estático e começa as ciências humanas a trabalhar com várias outras áreas. E você começa a ter também o seguinte: como há um contexto de Guerra Fria, a ideia de capitalismo e socialismo entre União Soviética e Estados Unidos, o que ocorre? A sociedade capitalista ela vai ser a todo momento vigilante contra qualquer tipo de reação desses trabalhadores ou qualquer tipo de reação desses movimentos. Por quê? Porque você tem uma possibilidade, ou você tem uma ideia de que esses movimentos estavam ou são influências do contexto de Guerra Fria, por causa do socialismo. Mas, na verdade, o que acontece? Esses movimentos eles são demandas que existem na sociedade. Não, tanto nos países socialistas vão haver revoltas por conta disso. Exemplo disso é na Hungria, em 1956, na República Tcheca, em 68. E a todo momento nos países ocidentais vão haver. Por quê? Porque você tem uma demanda. Você tem jovens estudantes querendo pensar novas coisas e você tem uma ciência, de certa forma, que não se deixa pensar. Tá? A ideia disso vai ser chamada de teoria de mobilização de recursos, que vão surgir das inquietações sociais geradas pela incompatibilidade entre o modelo de sociedade e o que era almejado pelos indivíduos. Então, isso é a ideia do quê? Olha, existe um discurso, né? Existe toda uma ideia do que é a sociedade, só que isso não é mais o que os indivíduos querem. Então, vai gerar novas demandas, vai gerar novas necessidades individuais, coletivas, dentro dessa sociedade e que ela não estava pronta para ascender. Exemplos disso, a questão de sexualidade, questão ambiental, questão política, a questão de debater a questão da desigualdade social, a quebra dos regimes autoritários, né? Então, você tem essa nova forma de pensar. Isso vai desencadear num movimento chamado Maio de 68, tá? Vou até colocar aqui para vocês, que não tá, esqueci de colocar no resumo. Fica aqui gravado. Maio de 68 começou com uma revolta de estudantes na França, tá? Onde os estudantes começaram a ocupar as reitorias das principais universidades francesas, buscando e questionando essa ciência. E eles queriam assumir o poder das universidades, e junto com os estudantes franceses, os trabalhadores franceses vão entrar em greve, por conta do regime que estava no país na época, que era uma república, mas eles falavam que o presidente agia de forma autoritária. Então, o que ocorre? Você vai juntar a classe trabalhadora e a classe estudantil unificadas, unidas nesse movimento de maio de 68, inicialmente na França. O que isso vai desencadear? Vai desencadear revoltas de estudantes em várias outras partes do mundo. Na República Tcheca, que era um país socialista, que era a Tchecoslováquia, né? Não era a República Tcheca, desculpe, na Tchecoslováquia, chamada Primavera de Praga. Você vai ter movimentos estudantis nos Estados Unidos, Inglaterra. No Brasil, a gente vai ter esse movimento no maio de 68, principalmente na USP. Tá? Então, o que ocorre? Esse maio de 68 ele é simbólico. Ele é uma marca que é colocada onde os estudantes vão à rua buscar um novo modelo de sociedade. Continuando, aí então o que nós temos? Tá? O Alan Turing, a gente tem o seguinte, o que ele vai dizer? Que os movimentos sociais após a Segunda Guerra estão ligados a questões do quê? Moral, direitos civis e estado de bem-estar social, que são aqueles temas que a gente tem acima. Então, o que ele vai dizer? Ele vai buscar, ele vai dizer que aquela sociedade que viveu a guerra, ela quer algo novo. Tá? Ela não suporta mais discursos antigos, eles querem uma sociedade totalmente nova. Então, eles vão buscar na questões ligadas à moral, direitos civis e no estado de bem-estar social. Tá? E isso vai ser influenciado, principalmente no final do século XX e do século XXI, por conta dos meios de comunicação e tecnologia. Como?
Tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem, nós estamos vivendo uma situação de pandemia, né? Uma situação, de certa forma, nova, uma situação que demanda todo tipo de cuidado e também uma consciência do indivíduo, né? Então, o que que a gente tem hoje com os meios de comunicação? Um acesso à informação muito grande. E isso faz com que os indivíduos comecem a ter consciência daquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, quando começou lá o foco de contágio na China, quando surge o vírus, depois você tem que isso começa a se espalhar nos países da Ásia, depois para a Europa, certo? Até virar uma pandemia mundial. O acesso à informação, né, do que está acontecendo, ele é muito rápido. E você pode, ou você já, a gente teve a oportunidade de estar sabendo o que está acontecendo bem na hora, ou quando começou a surgir essa pandemia, né? E isso vai gerar o seguinte, olha, vai ter as pessoas que vão defender o seguinte, ó, tem que ficar isolado, tem que incentivar a produção científica, tem que investir mais. Então, você faz com que as pessoas, mesmo não pertencendo à classe, por exemplo, de cientistas, de médicos, de enfermeiros, de biomédicos, especialistas nessa área, comecem a dizer o seguinte, olha, vamos defender o que essas pessoas fazem, porque são eles que podem nos salvar. Vamos buscar cobrar do governo mais ações nessa área. Por quê? Porque isso é uma demanda de hoje. Então, conforme essas demandas vão surgindo, você vai criando esse tipo de cobrança. E isso pode se tornar um movimento social. Tá? Isso é a ideia. E com a tecnologia, isso vai ser difundido cada vez mais. Eu peço para que vocês leiam o texto do Turan na página 220, que ele vai explicar rapidamente, né, isso que eu acabei de falar para vocês. E a gente tem, para finalizar o capítulo, o que são os movimentos sociais no Brasil. Ele pega, tá, a apostila de vocês trata principalmente dos movimentos sociais mais recentes, principalmente no período da ditadura civil-militar de 64 a 85. A ditadura civil-militar está também nesse contexto de Guerra Fria, né, que ela vai ser dado a esse golpe de 64. Ele vai ser por conta dessa conjuntura, por conta de movimentos sociais voltados por uma questão de terras, por uma questão de uma reação por parte da população em apoiar o governo João Goulart e das suas reformas de base. E isso vai ser encaixado no discurso por conta de setores mais conservadores de ser uma ameaça comunista. Parte da população vai apoiar o exército e a tomada do poder por eles por conta dessa situação. E vai se instaurar a ditadura militar no Brasil, a ditadura civil-militar no Brasil a partir de 64. O que a gente tem que pensar? Que a partir disso, quando você tem a instauração de um governo autoritário, quando você tem a instauração de um governo ditatorial, você começa a ter reações dentro da sociedade. E esse movimento, ou essas reações, vão partir daqueles movimentos que vão ser mais atingidos. E que, dentro do Brasil, vai ser o quê? A ideia dos movimentos estudantis, né? A ideia de que a maior parte da reação contra a ditadura civil-militar no Brasil vai ser de associações ou de movimentos estudantis a partir de 68, por conta dessas revoltas que teve na França. 64 a 68 teve revoltas, teve manifestações, teve. Só que a partir de 68 isso ganha um aspecto mundial, porque você tem acontecimentos acontecendo no mundo inteiro e no Brasil você tem uma ditadura civil-militar. Então o que ocorre? Isso ganha força, né? A ditadura vai perseguir, vai reprimir esses estudantes, esses atos, né? Vai invadir universidades, vai fechar centros acadêmicos, e isso vai promover uma agitação política, né? Então, você tem cada vez mais que isso vai sendo colocado em prática à força, até que começa tanto os movimentos estudantis serem fechados ou serem, de certa forma, neutralizados. Mas isso já no final da década de 80, no final da década de 70, quando você também tem o desgaste já da ditadura civil-militar. Então, você começa já a ter uma campanha de anistia contra os presos políticos, né?
E depois, já na década de 80, a gente vai ter a campanha de diretas já, que vai ser a ideia de que essa ditadura ela já não consegue mais manter-se no poder, mas ela não quer entregar o poder. E você tem movimentos políticos, se não estiver enganado, a partir de 82, você tem uma emenda chamada Dante de Oliveira, que é para votar, que foi apresentada ao Senado, que seria a ideia de que para fazer a transição através de uma eleição direta, por isso a ideia de diretas já, mas isso foi vetado pelo Senado a pedido dos militares. Então, o que ocorre? A população sai à rua para pedir o movimento de diretas, né? Para ter movimentos de eleições de forma direta. Isso não acontece, isso vai ser essa transição vai ser de forma indireta, tá? Mas se vocês perguntarem para pais e avós de vocês, provavelmente eles lembrem das diretas já, talvez até participaram das campanhas de diretas já nos anos 80, tá? O Maio de 68, ele também promove a situação do que, dentro das sociedades, principalmente as sociedades como a sociedade estadunidense, que é uma sociedade extremamente consumista, a ideia de um capitalismo extremamente forte, ele vai promover um movimento de contracultura. Tá? O que é esse movimento de contracultura? A ideia de você ir contra os padrões culturais da época, de consumismo. Então, você criar uma cultura alternativa que vai ser os hippies. Né? Provavelmente alguém já deve ter ouvido falar sobre o movimento hippie, né? Aquela ideia paz e amor, né? Sexo, drogas e rock and roll. Então, vai surgir comunidades, vai surgir esse movimento de jovens, principalmente nos Estados Unidos, que vão contra essa cultura de consumismo, buscando a ideia do que de combater essa cultura, de ir contra as guerras que os Estados Unidos promovem, principalmente a guerra do Vietnã, tá? Que vai ser muito influenciada, assim, de certa forma, que vai ser alvo de críticas desse movimento hippie. E a música, né, vai ser o principal instrumento de, como eu posso dizer, de expressão desse movimento, né, desse movimento hippie. E principalmente o rock and roll e o rock psicodélico. Então, quem gosta, quem tem afinidade com esse tipo de música, tende a gostar ou ter um conhecimento relacionado a essa cultura. Não preciso gostar, mas tem, né, saber da origem, de onde veio essa musicalidade. E o exemplo maior disso é o Woodstock, né, o Festival de Woodstock de 1969, que foi um dos maiores festivais realizados, né, nos Estados Unidos, com mais de 500.000 de pessoas, o que era para ser somente alguns shows numa determinada fazenda, num celeiro, né, transformou-se num gigantesco festival de 3, 4 dias, onde todo mundo estava lá ouvindo música e mais outras coisas, né? Vocês já devem ter entendido a situação. No Brasil, o exemplo dessa situação musical é a Jovem Guarda, né? Mas não chegou a ser um movimento hip. Porém, a musicalidade ela é extremada ou, de certa forma, que atinge um sentimento mais próximo desse movimento hippie no Brasil seria o rock, né? O rock dos anos 60 e 70 no Brasil, com a Rita Lee e o Raul Seixas. Mas a Rita Lee, antes de ser, né, de certa forma, a Rita Lee em carreira solo, ela estava no grupo Mutantes, que é fantástico, é ótimo. Quem tiver curiosidade, ouça Mutantes. E o Raul Seixas, para quem gosta também, não precisa nem falar, que é fantástico. Então, assim, são dois expoentes dessa cultura jovem que lutava por uma sociedade nova, contra aqueles preceitos de uma sociedade velha, inflexível, arcaica, né? E no Brasil, a gente também, em reação à ditadura civil-militar, a gente vai ter o tropicalismo, né? Mas que o tropicalismo surge como eu posso dizer, professor, do Woodgroove pernambucano, ou underground. Então, para não usar palavras americanas por conta dessa situação que é brasileira, né, por causa desse tropicalismo, então o que nós vamos usar? Nós vamos fazer uma adaptação, por isso que fica o de grude pernambucano. Exemplos desse movimento: Alceu Valença, Zé Ramalho, né? Então, assim, essa musicalidade nordestina que depois vai se tornar, junto com outros grupos musicais no Brasil, que vai ser
a ideia do tropicalismo. Tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Qualquer sugestão também, façam, tá bom? Depois eu posto a atividade para vocês.